E se os rostos mais famosos de Hollywood construíssem casas tão bizarras que seus próprios estúdios tentassem escondê-las? De túneis subterrâneos secretos a salas feitas inteiramente de espelhos, essas mansões revelam as verdadeiras personalidades por trás das fachadas perfeitas. Prepare-se para entrar nas casas de celebridades mais chocantes que Hollywood desesperadamente queria manter em segredo. Número 19. A rede subterrânea de espionagem de Charlie Chaplin. O rei da comédia não era apenas engraçado na tela, ele era paranoico fora dela. A mansão de Chaplin, em Beverly Hills, parecia comum da rua. Mas por baixo havia um labirinto de túneis secretos que deixariam um espião da Guerra Fria com inveja. O corredor principal conectava a uma adega escondida, mas os vizinhos sussurravam sobre uma rede subterrânea inteira que permitia a Chaplin aparecer e desaparecer como mágica durante seus famosos jantares. Durante a era McCarthy, quando suas supostas simpatias comunistas o tornaram um alvo, esses túneis se tornaram sua tábua de salvação. Membros da equipe o descreviam surgindo em locais inesperados, encantando os convidados com entradas teatrais que pareciam impossíveis. Um túnel supostamente levava diretamente à sua garagem, permitindo que ele escapasse de visitantes indesejados completamente despercebido. A propriedade também contava com um palco ao ar livre em miniatura, onde Chaplin ensaiava suas rotinas icônicas antes de filmar. Amigos lembravam de assistir o mestre aperfeiçoar sua famosa caminhada neste laboratório privado de comédia física. Apesar de sua enorme riqueza, Chaplin manteve a decoração original dos anos 1920 em toda a sua residência, sugerindo um homem que nunca esqueceu suas origens humildes, mesmo ao se tornar um dos artistas mais famosos do mundo. A mansão servia como prova de que até lendas da comédia precisavam de rotas de fuga das pressões da fama. Número 18. O Palácio de Fantasia todo branco de Mae West. Esqueça a sutileza. Mae West vivia em um sonho febril de tudo branco. Seu apartamento em Ravenswood não era apenas decorado em branco, era um ataque de marfim que exigia óculos de sol dentro de casa. Tapetes brancos, paredes brancas, móveis brancos e espelhos suficientes para deixar uma casa de espelhos com inveja. Isso não era decoração, era guerra psicológica disfarçada de design de interiores. O ponto central era sua lendária cama em forma de concha, uma criação personalizada que se tornou folclore em Hollywood. Os visitantes descreveram a sensação de terem entrado no paraíso ou em uma ala psiquiátrica, dependendo de sua tolerância ao excesso sensorial. West acreditava que o branco representava pureza e poder, irônico considerando sua persona provocante nas telas que escandalizou o público dos anos 1930. Seu apartamento também funcionava como um santuário para sua própria carreira, com figurinos, adereços e fotografias exibidos como peças de museu. Tudo estava posicionado para o máximo de drama, porque Mae West não apenas vivia em seu espaço, ela se apresentava nele constantemente. O tema todo branco se estendia ao seu guarda-roupa quando estava em casa, criando um efeito de outro mundo que deixava os visitantes ou hipnotizados ou ligeiramente enjoados. Os críticos chamaram de o espaço de vida mais narcisista de Hollywood, mas West não se importava. Ela havia criado um mundo onde era simultaneamente a estrela, a cenógrafa e o público, provando que algumas personalidades são grandes demais para paredes de cores normais. Número 17. A fortaleza paranoica de isolamento de Howard Hughes. O que começou como um playground de aviador de ponta tornou-se um pesadelo de eremita. A propriedade de Hughes em Beverly Hills evoluiu da inovação para a insanidade à medida que sua saúde mental se deteriorava, transformando-se em uma fortaleza que refletia sua crescente paranoia e comportamento obsessivo-compulsivo. A propriedade contava com sua própria pista de pouso privada, permitindo-lhe evitar completamente os espaços públicos. À medida que a condição de Hughes piorava, ele mandava selar quartos, instalar sistemas de filtragem de ar e estabelecer protocolos complexos para qualquer pessoa que entrasse em seus espaços de convivência. Ex-funcionários descreveram passagens secretas que permitiam a Hughes se mover pela casa sem ser visto pela equipe, além de equipamentos de vigilância para monitorar a atividade em toda a propriedade. A característica mais perturbadora era uma sala estéril onde Hughes passou seus últimos anos, cercado por equipamentos médicos e garrafas de água destilada. Ele supostamente usava caixas de lenços como sapatos e se recusava a cortar o cabelo ou as unhas, criando uma cena de horror gótico no que já foi a casa mais tecnologicamente avançada de Hollywood. Associados de negócios que o visitaram durante seu declínio descreveram um homem que tinha tudo, mas que se perdeu completamente. A encarnação final da propriedade incluía medidas de segurança elaboradas que iam muito além das necessidades típicas de privacidade de celebridades, revelando como a fama e a riqueza não podiam proteger Hughes de sua própria mente. Sua casa tornou-se sua prisão, um conto de advertência sobre o preço do controle absoluto. Número 16. A explosão coberta de espelhos de Liberace. Se Las Vegas tivesse um filho com uma joalheria, pareceria com
A mansão de Sherman Oaks de Liberace. Todas as superfícies que podiam legalmente ser cobertas com espelhos estavam cobertas com espelhos, criando um efeito caleidoscópico que poderia desencadear convulsões. Ouro escorria de cada luminária e os pisos de mármore eram tão polidos que você podia deslizar sobre eles de meias. A banheira em forma de piano era apenas o começo da loucura. Estátuas gregas posavam dramaticamente em cada canto, enquanto lustres de cristal pendiam em salas que não tinham razão para abrigar lustres. Seu quarto, decorado em preto e dourado com uma cama com dossel digna da realeza, parecia o lugar onde um faraó dormiria se os faraós usassem lantejoulas. Do lado de fora, a casa parecia completamente normal, uma escolha deliberada de Liberace que não queria fãs acampando na sua porta. Mas entrar era como entrar em uma dimensão alternativa onde o bom gosto havia sido assassinado e enterrado sob camadas de glitter e folha de ouro. Ele construiu um mini palco na sala de estar para apresentações improvisadas porque, aparentemente, jantares não eram suficientemente divertidos a menos que incluíssem um concerto completo. Os convidados nunca sabiam se estavam vindo para coquetéis ou um show de Las Vegas. E, honestamente, com Liberace, não havia muita diferença entre os dois. Número 15. O Palácio Rosa de Excessos de Jayne Mansfield. Rosa não era apenas a cor favorita de Jayne Mansfield, era sua religião. Toda a superfície que podia ser pintada de rosa foi pintada de rosa, criando uma experiência visual que era igualmente deslumbrante e avassaladora. Isso não era decoração. Era um ataque em grande escala às retinas que podia ser visto do espaço. A famosa piscina em forma de coração apresentava um mosaico com a inscrição "Eu te amo, Jayne", uma homenagem de seu marido, Mickey Hargitay. Ela às vezes enchia a fonte com champanhe rosa para festas porque champanhe comum era aparentemente muito entediante para o Palácio Rosa. A área da piscina tornou-se um local de peregrinação para fãs que não podiam acreditar que alguém realmente vivia dessa maneira. Por dentro, carpete rosa, eletrodomésticos rosa e até um vaso sanitário rosa criavam um ambiente inegavelmente único, mas um tanto avassalador para habitar diariamente. Os convidados descreviam precisar de tempo para ajustar os olhos, como se estivessem entrando em uma realidade alternativa com sabor de chiclete, onde as cores normais tinham sido banidas. A mansão servia como a resposta de Mansfield às constantes comparações com Marilyn Monroe. Se ela não pudesse ser mais loira que Marilyn, ela seria mais rosa do que todos em Hollywood. A estratégia funcionou, criando uma marca visual tão distintiva que, décadas depois, as pessoas ainda associam o rosa choque ao glamour particular de Jayne Mansfield dos anos 50. Número 14. O refúgio secreto no rancho de John Wayne. O cowboy mais durão da América encontrou paz não em uma mansão de Hollywood, mas em um rancho isolado em Encino que revelou seu lado surpreendentemente gentil. A propriedade não ostentava grandeza arquitetônica, mas oferecia algo mais valioso para Wayne: autenticidade e privacidade, longe de sua persona grandiosa das telas. Estábulos extensos e trilhas para cavalgadas refletiam o genuíno amor de Wayne por cavalos e pela natureza. Amigos notaram que ele parecia mais relaxado quando cavalgava por sua propriedade, longe das pressões de manter sua imagem de durão. O rancho tornou-se seu refúgio, especialmente após tragédias pessoais como a morte de sua amada esposa, Carol Lombard. Em vez de organizar festas extravagantes de Hollywood, Wayne preferia churrascos casuais e encontros íntimos que revelavam uma versão mais natural e desinibida do homem que encantou milhões na tela. Os moradores locais lembravam-se de vê-lo caminhando sozinho pela propriedade durante períodos difíceis, encontrando consolo em sua atmosfera tranquila. O rancho representava a tentativa de Wayne de manter a conexão com suas raízes e valores anteriores a Hollywood. Em uma cidade construída sobre imagem e artificialidade, a propriedade oferecia a ele um lugar onde podia simplesmente ser ele mesmo, sem performance ou pretensão. Provava que até mesmo o rei de Hollywood precisava de um lugar para pendurar suas esporas e simplesmente ser humano. Número 13. A mansão cofre de joias de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não apenas vivia no luxo. Ela vivia dentro de uma caixa de joias. Sua casa em Beverly Hills apresentava um cofre feito sob medida que abrigava uma das coleções privadas de joias mais valiosas do mundo, incluindo o famoso diamante Taylor Burton. O cofre era mais seguro do que a maioria dos bancos, com fechaduras biométricas e sistemas de controle de clima. O closet da mansão parecia uma loja de departamento de alto padrão, com prateleiras personalizadas, iluminação profissional e sua lendária coleção de sapatos, organizada por cor. Tudo foi projetado para o máximo glamour, porque Taylor abordava sua vida pessoal com a mesma atenção aos detalhes que seus papéis no cinema. Seu quarto tinha uma cama cercada por espelhos e iluminação dramática que poderia rivalizar com qualquer set de filmagem. Taylor entendia que sua vida privada era tanto uma performance quanto sua vida pública, e sua casa refletia essa sensibilidade teatral. Cada cômodo era projetado para fazê-la sentir-se como a estrela que era. Amigos descreviam jantares que pareciam estreias de filmes, com Taylor fazendo
Entradas grandiosas descendo sua escadaria majestosa, usando diferentes combinações de joias que poderiam financiar pequenos países. Ela não apenas possuía coisas bonitas, ela as performava, transformando a vida cotidiana em uma produção contínua de Hollywood. A mansão servia tanto como refúgio quanto como palco, permitindo que Taylor vivesse à altura de sua própria lenda, enquanto proporcionava a privacidade que precisava para ser humana. Era excesso com propósito, provando que às vezes a coisa mais autêntica que você pode fazer é abraçar completamente a sua própria magnificência. Número 12. O Complexo de Segredos de Frank Sinatra. O Complexo de Sinatra em Palm Springs não era apenas uma casa, era uma fortaleza de discrição onde a elite de Hollywood vinha para jogar por regras diferentes. A propriedade contava com várias casas de hóspedes, cada uma projetada para máxima privacidade, permitindo que visitantes famosos viessem e fossem sem se cruzar ou criar encontros constrangedores. A casa principal girava em torno de uma enorme área de bar onde Sinatra comandava, conduzindo negócios e prazer com igual intensidade. O design do complexo permitia festas espontâneas que podiam se transformar em encontros lendários, com espaços separados para aqueles que queriam participar da ação e aqueles que preferiam observar à distância. Túneis secretos supostamente conectavam diferentes edifícios, permitindo movimentação discreta por toda a propriedade. Os membros da equipe eram treinados em discrição absoluta, criando um ambiente onde as celebridades podiam relaxar completamente sem medo de exposição ou julgamento do mundo exterior. A característica mais famosa da propriedade era seu bunker subterrâneo, supostamente construído durante a Guerra Fria para proteção, mas mais frequentemente usado para jogos de pôquer privados e encontros íntimos. Sinatra entendia que o verdadeiro poder vinha de criar espaços onde pessoas poderosas pudessem ser vulneráveis. O complexo representava a filosofia de Sinatra de que a privacidade era o luxo supremo. Em uma indústria construída sobre a exposição, ele criou um lugar onde as estrelas podiam desaparecer completamente, tornando-o um dos centros sociais mais valiosos e perigosos de Hollywood. Número 11. A fuga para a ilha de Marlon Brando. Brando não comprou apenas uma casa, ele comprou uma ilha inteira no Tahiti para escapar da máquina de Hollywood que ele tanto amava quanto desprezava. Tetiaroa tornou-se seu refúgio definitivo, um lugar onde o maior ator do mundo podia desaparecer completamente das pressões da fama e das expectativas de seu status lendário. A ilha apresentava estruturas polinésias tradicionais, que Brando ajudou a projetar, criando um espaço de convivência que honrava a cultura local enquanto proporcionava conforto moderno. Ele se envolveu profundamente na conservação ambiental, usando sua riqueza e influência para proteger o ecossistema da ilha do desenvolvimento e exploração. A vida de Brando na ilha revelou um lado dele que Hollywood nunca viu. O ambientalista, o antropólogo cultural, o homem que preferia a solidão aos holofotes. Ele passava meses em Tetiaroa aprendendo línguas e costumes locais enquanto criava seus filhos em um mundo completamente diferente de Hollywood. A propriedade tornou-se um laboratório para a vida sustentável, décadas antes da consciência ambiental se tornar comum. Brando experimentou com energia solar, agricultura orgânica e preservação de recifes de coral, provando que sua inteligência ia muito além da atuação, chegando à resolução prática de problemas. Seu refúgio na ilha representava a rejeição definitiva do excesso de Hollywood, escolhendo a beleza natural em vez do glamour fabricado. Foi a última atuação de Brando, desaparecendo completamente enquanto permanecia uma das pessoas mais famosas do mundo. Número 10. A Casa de Elegância Misteriosa de Cary Grant. A casa de Grant em Beverly Hills era notável pelo que não revelava, em vez do que exibia. Escondida atrás de portões discretos e sebes altas, a casa refletia a preferência de Grant por privacidade e discrição, não dando nenhuma dica externa do poder de estrela que continha. Dentro, a decoração atingia um equilíbrio perfeito entre refinamento e conforto, com peças cuidadosamente escolhidas que refletiam a apreciação de Grant pelo artesanato sem parecer ostentoso. Ele preferia qualidade à quantidade, cercando-se de objetos bonitos que tinham significado pessoal em vez de símbolos de status. A propriedade apresentava espaços íntimos para entretenimento, perfeitos para as pequenas e cuidadosamente selecionadas reuniões que Grant preferia em vez das grandes festas de Hollywood. Ele convidava amigos próximos para noites tranquilas de conversa e exibições privadas, criando uma atmosfera de relaxamento sofisticado. Rumores persistentes falavam de um nicho escondido atrás das prateleiras da biblioteca, possivelmente dando acesso a um escritório privado ou simplesmente representando a apreciação de Grant por mistério e intriga clássicos. Se essa característica realmente existia, permanece incerto, acrescentando a mística cuidadosamente cultivada de Grant. A abordagem de Grant em relação à sua casa refletia sua filosofia mais ampla sobre fama e sucesso. Ele entendia que a verdadeira sofisticação não vinha de exibir
riqueza, mas de viver bem, cercando-se de beleza e conforto sem recorrer a exibições chamativas de excesso que caracterizam muitas casas de celebridades. Número 9. A Fortaleza de Solidão de Greta Garbo. O apartamento de Garbo, em Nova York, era um templo de privacidade, projetado para alguém que realmente queria estar sozinho. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para minimizar o contato com o mundo exterior, enquanto maximizava o conforto e a beleza dentro de seu santuário pessoal. Cortinas pesadas bloqueavam a luz natural e olhares curiosos, enquanto móveis antigos criavam uma atmosfera de elegância europeia que transportava os visitantes para outra era. O apartamento parecia um esconderijo luxuoso, perfeitamente adequado para alguém que estava cansada de ser uma das mulheres mais fotografadas do mundo. Garbo raramente recebia visitas, preferindo a companhia de alguns amigos próximos que entendiam sua necessidade de discrição e privacidade. Quando recebia convidados, a atmosfera era íntima e sofisticada, com conversas que iam da arte à filosofia, em vez de fofocas de Hollywood. A característica mais marcante do apartamento era a ausência de espelhos, algo incomum para alguém cujo rosto era famoso mundialmente. Garbo estava cansada de sua própria imagem e criou um espaço onde pudesse existir sem constantes lembretes de sua persona pública. Sua casa representava o luxo supremo para uma superestrela global, a capacidade de desaparecer completamente. Em uma indústria construída sobre exposição e publicidade, Garbo criou um espaço onde ela poderia ser invisível, provando que, às vezes, a coisa mais radical que uma celebridade pode fazer é recusar-se a ser vista. Número 8. O Castelo Amaldiçoado de Rudolph Valentino. O Falcon Lair de Valentino era mais do que uma casa. Era um monumento a sonhos não realizados que se tornou a mansão assombrada mais infame de Hollywood. Construída para refletir sua herança italiana com jardins amplos e grandeza medieval, a propriedade representava tudo o que a estrela do cinema mudo havia trabalhado para alcançar na América. Nomeada em homenagem ao seu filme O Falcão Encapuzado, a propriedade foi a tentativa de Valentino de criar um palácio europeu em Beverly Hills. Ele investiu sua fortuna e paixão em cada detalhe, projetando-a como um refúgio onde pudesse escapar das pressões de ser o primeiro grande amante latino de Hollywood. Tragicamente, Valentino mal teve tempo para desfrutar de sua casa dos sonhos antes de morrer inesperadamente aos 31 anos. Sua morte súbita transformou a mansão em um santuário, com fãs enlutados deixando flores nos portões e criando memoriais improvisados para seu ídolo perdido. Após a morte de Valentino, a mansão ganhou a reputação de ser amaldiçoada. Vários proprietários relataram ocorrências estranhas, e nenhum parecia conseguir encontrar felicidade lá. A propriedade mudou de mãos frequentemente, com cada novo proprietário eventualmente fugindo do que descreviam como uma atmosfera opressiva. A mansão foi finalmente demolida no início dos anos 2000, mas sua lenda persiste. Falcon Lair permanece como um lembrete fantasmagórico de como os sonhos de Hollywood podem rapidamente se transformar em pesadelos e como a busca pelo sonho americano pode se tornar uma obsessão assombrosa. Número 7. A Casa de Tragédia, de Jean Harlow. A casa de Harlow em Beverly Hills parecia elegante e típica para uma estrela de cinema, mas tornou-se infame devido à misteriosa morte de seu marido, Paul Bern. A casa ganhou notoriedade que ofuscou até mesmo o status de loira platinada de Harlow, tornando-se uma das cenas de crime mais comentadas de Hollywood. As circunstâncias em torno da morte de Bern foram suficientemente suspeitas para gerar rumores persistentes sobre o que realmente aconteceu naquela noite trágica. Relatórios policiais revelaram histórias conflitantes e evidências inexplicáveis que mantiveram o mistério vivo, tornando a casa um assunto de fascinação mórbida por décadas. Tragicamente, a própria Harlow morreu com apenas 26 anos, adicionando outra camada de tristeza à história da propriedade. Sua morte precoce por doença renal chocou Hollywood e contribuiu para a percepção de que a casa poderia ser amaldiçoada ou trazer azar para aqueles que viviam lá. Proprietários subsequentes relataram ocorrências estranhas e experiências perturbadoras, embora não esteja claro se eram genuinamente sobrenaturais ou resultado de sugestão e folclore. A reputação da casa cresceu ao longo do tempo, com cada nova história acrescentando ao seu status lendário como um local assombrado de Hollywood. Além dos eventos trágicos, amigos notaram que Harlow encheu sua casa com livros e lembranças pessoais que mostravam um interesse além de sua imagem de símbolo sexual. A casa revelava vislumbres de uma pessoa mais pensativa e complexa do que sua persona pública sugeria, tornando sua morte precoce ainda mais trágica. Número 6. O elaborado Playground de Buster Keaton. A propriedade de Keaton em Beverly Hills era um testemunho do sucesso do cinema mudo e do gênio criativo, com 20 quartos cheios de surpresas que refletiam seu estilo cômico inventivo. A propriedade incluía características extravagantes que pareciam
Quase bom demais para ser verdade, uma piscina ao estilo romano, um riacho de trutas atravessando o terreno e um viveiro cheio de pássaros exóticos. A característica mais engenhosa era um bar escondido que podia se transformar em uma sala de projeção privada, perfeito para um cineasta que queria entreter convidados enquanto exibia seu trabalho. Amigos descreveram jantares elaborados, seguidos de exibições privadas neste espaço convertido, com Keaton atuando como anfitrião e projecionista. A natureza inventiva de Keaton se manifestou em todo o design da casa, com maravilhas mecânicas e compartimentos ocultos que encantavam os visitantes. A propriedade tornou-se um playground para jogos adultos e entretenimento sofisticado, refletindo a prosperidade que as estrelas do cinema mudo podiam alcançar nos primeiros dias de Hollywood. A propriedade representava o auge da carreira de Keaton, quando ele era considerado um dos maiores talentos cômicos do cinema. No entanto, também prenunciava tempos difíceis à frente, à medida que a propriedade luxuosa se tornava cada vez mais cara de manter. À medida que suas perspectivas de carreira mudaram com o advento dos filmes falados, a propriedade serviu tanto como celebração quanto como aviso sobre a natureza passageira do sucesso em Hollywood, mostrando quão rapidamente as fortunas poderiam mudar em uma indústria construída sobre o capricho do público e o avanço tecnológico. Número 5. O drama do Castelo Espanhol, de Gloria Swanson. A Casa del Sol de Swanson era tão dramática quanto a própria estrela, apresentando uma arquitetura mourisca espanhola chamativa, com portas arqueadas, azulejos detalhados e uma capela privada dentro da casa. A mansão refletia seu status como uma das primeiras verdadeiras celebridades de Hollywood e seu sofisticado gosto cosmopolita. Swanson encheu sua casa com colecionáveis exóticos de suas viagens internacionais, incluindo artefatos egípcios e antiguidades únicas que criaram uma atmosfera de luxo culto. Registros de leilão documentam uma coleção impressionante que a revelou como uma colecionadora de arte séria, não apenas uma estrela de cinema fingindo sofisticação. A mansão tornou-se famosa por sediar festas que se destacavam mesmo em uma cidade construída sobre espetáculos. Listas de convidados preservadas nos arquivos de Hollywood incluíam alguns dos maiores nomes da época, tornando a Casa del Sol um ponto social crucial durante a era de ouro dos filmes mudos. Passagens secretas levavam a pequenos quartos privados usados para reuniões discretas. Durante os primeiros anos politicamente carregados de Hollywood, um dos corredores supostamente conectava a uma sala secreta onde Swanson podia se refugiar quando se sentia sobrecarregada pela constante atenção que sua fama trazia, mostrando o impacto psicológico da celebridade precoce. À medida que a carreira de Swanson desvanecia com a transição para os filmes falados, manter uma propriedade tão grandiosa tornou-se cada vez mais difícil. A história da mansão espelhava sua própria trajetória de realeza do cinema mudo a uma ex-estrela em dificuldades, provando que em Hollywood, até mesmo castelos podiam desmoronar. Número 4. O complexo de aventuras de Douglas Fairbanks. Fairbanks criou um playground pessoal que combinava com seu personagem atlético nas telas, apresentando jardins paisagísticos elaborados, um lago privado e uma encantadora casa de barcos. A propriedade em Santa Mônica refletia seu amor por atividades ao ar livre e aventura, projetada como uma série de áreas recreativas conectadas. A característica mais intrigante da propriedade era um túnel escondido, que ligava a casa principal à casa de barcos. A equipe relatou que Fairbanks usava essa passagem para evitar repórteres ou para fazer entradas dramáticas para os convidados, comportamento que combinava perfeitamente com sua imagem de galã aventureiro nas telas. A propriedade incluía um ginásio moderno e uma quadra de tênis onde Fairbanks organizava partidas animadas que atraíam as maiores estrelas de Hollywood. Esses não eram jogos casuais, mas competições sérias que revelavam sua intensa natureza competitiva e necessidade de se destacar em toda a atividade física que tentava. À medida que seu casamento com Mary Pickford terminou e sua popularidade no cinema diminuiu, Fairbanks passou a dedicar mais tempo no rancho, usando-o como refúgio do escrutínio público. A propriedade tornou-se um símbolo de sua glória desvanecente, uma lembrança de quando ele era a realeza de Hollywood, em vez de um relicário da era do cinema mudo. Pressões financeiras eventualmente forçaram a venda do rancho, que foi subdividido para desenvolvimento. A perda da propriedade simbolizou o fim de uma era em que a criatividade individual e a destreza atlética podiam construir reinos pessoais tão extraordinários em Hollywood. Número 3. O Paraíso Verde, de Harold Lloyd. A enorme propriedade Green Acres de Lloyd refletia perfeitamente a ambição e criatividade que o tornaram um dos maiores astros da comédia muda. A propriedade de 44 cômodos em extensos terrenos de Beverly Hills exibia seu sucesso e natureza lúdica em cada detalhe cuidadosamente planejado. A propriedade apresentava comodidades notáveis, incluindo uma sala de estar de 15 metros para entretenimento, várias fontes e jardins meticulosamente cuidados que exigiam uma equipe em tempo integral. O espírito criativo de Lloyd se manifestava por toda a propriedade com um zoológico particular, um campo de golfe de 9 buracos e um segredo.
salas secretas, armazenando sua extensa coleção de memorabilia de filmes. Estes não eram apenas brinquedos caros, mas representações do genuíno interesse de Lloyd e seu desejo de ultrapassar limites em todos os aspectos de sua vida. A propriedade servia como mais do que uma casa, funcionando como um centro para a comunidade criativa de Hollywood, onde gigantes da indústria se reuniam para festas elaboradas. No entanto, à medida que os filmes falados transformaram a indústria, Lloyd achou cada vez mais difícil manter uma propriedade tão elaborada. A transição para os filmes sonoros não favoreceu seus talentos particulares de comédia física e a propriedade tornou-se um fardo financeiro em vez de um símbolo de sucesso. Na década de 1970, grande parte da propriedade original havia sido vendida para gerenciar custos. Embora a residência principal ainda permaneça como um marco histórico, a perda da propriedade maior simbolizou o fim de uma era em que a criatividade individual podia construir reinos pessoais extraordinários. Número 2. O Versailles americano, de William Randolph Hearst. A propriedade Saint-Simeon de Hearst representa talvez a residência de celebridade mais extravagante já criada. Construída continuamente dos anos 1910 até os anos 1940 ao longo da costa central da Califórnia, a escala desafiava a crença mesmo pelos padrões de Hollywood. Com 165 quartos, extensos jardins e duas enormes piscinas, incluindo a famosa Piscina de Netuno com azulejos de ouro verdadeiro, Hearst não poupou despesas ao importar elementos arquitetônicos autênticos da Europa, incluindo tetos inteiros, painéis de parede e esculturas cuidadosamente transportadas e remontadas. Historiadores de arte estimam que a coleção abrigada na propriedade rivalizava com grandes museus em escopo e qualidade, tornando-a um Louvre privado nas colinas da Califórnia. As lendárias festas em Saint-Simeon reuniam as pessoas mais poderosas e famosas da era de Hearst, desde estrelas de Hollywood até líderes mundiais. A lista de convidados parecia um quem é quem da influência do século XX, com a propriedade servindo como um centro informal de poder cultural e político americano. Pressões financeiras na década de 1930 forçaram Hearst a vender partes de sua coleção de arte, mas ele conseguiu manter a propriedade em si. A propriedade tornou-se um símbolo da ambição e do excesso americanos, mostrando como a riqueza ilimitada poderia criar algo que se aproximasse de um reino pessoal. Hoje, Saint-Simeon funciona como um monumento histórico do estado da Califórnia, permitindo que o público experimente o que já foi a residência mais privada e exclusiva da América. Permanece como um testemunho da visão de um homem de viver como a realeza europeia no oeste americano. Número 1. Neverland Ranch, de Michael Jackson. Jackson não comprou apenas uma casa. Ele criou uma realidade alternativa. O rancho de 2.700 acres tornou-se um parque de diversões completo, com roda gigante, trem, zoológico interativo, carrinhos de bate-bate e um cinema. Por um tempo, foi mágico, recebendo celebridades e convidados VIP para visitas privadas que pareciam uma verdadeira história de conto de fadas. Mas por trás da diversão, a configuração era intensa. Guardas de segurança posicionados em todos os lugares, salas escondidas e sistemas de alarme por toda a propriedade criavam uma atmosfera de proteção semelhante a uma fortaleza. O rancho tornou-se o centro de controvérsia global em meados dos anos 2000, quando surgiram alegações, transformando o Reino Mágico em um pesadelo midiático. Jackson abandonou Neverland em 2005 e em 2008 foi completamente fechado. Os brinquedos foram removidos, os animais enviados embora e a propriedade ficou abandonada por anos como uma cidade fantasma de sonhos infantis. Eventualmente renomeado para Sycamore Valley Ranch para escapar de seu passado, os agentes imobiliários ainda lutam para vendê-lo. A transformação de um país das maravilhas mágico para ruínas abandonadas conta a história completa da ascensão e queda de Michael Jackson. Neverland representava tanto seu gênio para criar alegria, quanto sua trágica incapacidade de encontrar paz no mundo adulto, do qual ele tentou desesperadamente escapar. O rancho continua sendo uma das casas de celebridades mais famosas e controversas da história, um monumento a como criatividade e recursos ilimitados podem criar tanto magia quanto loucura em igual medida. Estas mansões provam que dinheiro ilimitado mais ego descontrolado resulta em insanidade arquitetônica. A maioria foi demolida ou vendida com enormes perdas porque ninguém mais queria viver dentro da fantasia pessoal de alguém. Qual dessas casas bizarras de celebridades te chocou mais? E aqui está a verdadeira pergunta. Se você tivesse riqueza ilimitada, construiria algo igualmente extravagante? Ou essas estrelas provam que alguns sonhos são melhores não realizados?